muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso AgroBand. Sempre aqui na Band, nos canais AgroMais e Terra Viva. Vamos aos destaques da edição desta terça-feira. O preço dos alimentos. Porque na feira ou no supermercado está mais caro fazer as compras do dia a dia? Como choveu muito, nas últimas semanas, o que acontece? Isso acaba estragando um pouco a produção. No Giro Brasil, vamos a Goiás para conhecer a expedição organizada pela Federação da Agricultura, que vai avaliar lavouras de milho, sorgo e girassol depois da falta de chuva. E ainda a história de uma família que transformou uma pequena horta num grande negócio. A assistência técnica do Senar foi fundamental para o sucesso do empreendimento. Hoje eles produzem cerca de 8 mil quilos mês de produtos já prontos para o consumo e eles têm noção do que eles têm de lucro da atividade mensalmente. É agora no AgroBand. Muito bom dia a você. Bom dia, Carol. Bom dia, Sebastião. Para você, para quem começa o dia bem informado aqui no AgroBand, viu? Que bom, né? E a gente começa, Carol, contando essa história dessa família. É uma empresa familiar que tinha uma pequena horta e aí, com assistência técnica do Senar, diversificaram a produção e conquistaram novos consumidores. Pois é, gente, é a história da família Rodrigues, lá de Goianira. Quem conta pra gente é a repórter Gabi Resnac, que traz os detalhes aqui pra gente diretamente da Band TV Sucesso, lá de Goiás. Vamos ver. Alface, couve, cebolinha e várias outras hortaliças. Aqui nesta agroindústria, em Goianira, os alimentos já chegam para o cliente, embalados e prontos para o consumo. A gente começou por uma necessidade de um cliente a entregar já tudo minimamente processado, que a gente chama, né? A gente trabalha mais com empresas, sabe? Agora que a gente vem tentando trabalhar com a linha doméstica. E é com assistência técnica do Senar Goiás que o negócio familiar tem recebido a gestão necessária. O Senar, ele veio para agregar valores, porque assim, a gente dá muita importância na produção. E aí, às vezes, a gente se depara com uma dificuldade de controlar, às vezes, preço, precificar, ter a gestão do negócio mesmo. Hoje eles produzem cerca de 8 mil quilos mês de produtos já prontos para o consumo e eles têm noção do que eles têm de lucro da atividade mensalmente. Entre colheita, limpeza, gestão e apoio técnico do Senar Goiás, tudo é feito com técnica para chegar na melhor qualidade no cliente. Hoje eles vendem para o comércio, né, principalmente fast food, e também atende a parte do consumidor final. E os filhos têm seguido a tradição. A Tairine decidiu trazer os produtos da família para a culinária fitness, produzindo marmitas de saladas diversas, nutritivas e coloridas. Foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, né? Como tem muitos anos, tem 30 anos que meus pais estão nisso, né? Então, literalmente, eu nasci dentro do negócio, que eu estou com 27 agora. E, assim, a gente vai aprendendo, mexer com os processados. É uma área que a minha mãe sempre teve vontade de mexer, essa parte das saladinhas prontas. E aí, ela foi me incentivando e a gente deu iniciativa. São vendidos por mês em torno de 8 mil quilos de hortaliças. E a expectativa da família é continuar investindo em inovação e expandindo a produção. O objetivo agora é fortalecer ainda mais a marca e conquistar novos mercados. Ainda está começando, mas graças a Deus já com uma parceria de sucesso. Pois é, o foco do Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar, o ATEG, é a renda e a gestão no negócio de pequenos produtores rurais. Já são 10 anos de atividade e, nesse período, o programa da CNA e do Senar já superou a marca de 3 milhões de visitas em mais de 400 mil propriedades rurais em todo o Brasil. O programa inclui 31 atividades do campo, desde a criação de gado, principalmente de leite, até a produção de mel. As visitas são feitas durante todo o mês, durante 2 anos. Nas agroindústrias, os técnicos agem diretamente na gestão de custos, controle de qualidade e adequação às legislações sanitárias.
Estudos mostram que produtores que participaram do ATEG aumentaram a renda em mais de 35%. Bom, há 15 dias do início do ano safra, a Frente Parlamentar da Agropecuária trabalha para votar nos próximos dias o projeto de lei aprovado no Senado que autoriza o governo a renegociar a dívida dos produtores rurais afetados por perdas no campo. Vamos direto a Brasília. Valtênio de Oliveira tem muito mais informações. Bom dia, Valtênio, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, Sebastião. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Sim, ontem, até quase meia-noite, eu estava com os integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, que reuniram alguns jornalistas para falar sobre a estratégia, gente, para poder aprovar esse projeto. Nós estamos, como você disse, há 15 dias do ano safra e os produtores endividados não poderiam tomar financiamentos para continuar plantando. A expectativa é de que hoje, terça-feira, a senadora Tereza Cristina, o deputado Alceu Moreira, o deputado Pedro Lupion se encontrem com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para poder levar a ele as explicações sobre o projeto, porque tem muita desinformação circulando. O que é importante ressaltar? Esse projeto aprovado pelo Senado não fixa valor de desembolso na lei. Não tem esse negócio de 140 bilhões, mas ele autoriza o Executivo a empregar receitas como fontes para o financiamento, mobiliza fundos extra fiscais existentes e reduz a pressão sobre os recursos primários, utiliza fundo social estritamente dentro de sua finalidade legal, não transfere risco de crédito privado para o Tesouro, ou seja, tem limitações, só pode usar aquele produtor que teve 2 perdas seguidas, 30% de perda, o limite é de 10 milhões de reais em dívida. Vamos ver o que disse a senadora Tereza Cristina do Mato Grosso do Sul, que estava ontem nessa reunião. Hoje foi para esclarecer e saber, primeiro, o espírito do PL, né, que é ajudar a agricultura brasileira, que passa por um momento muito delicado. A ideia é atender aqueles que realmente precisam tomar o crédito rural, que hoje têm as suas garantias presas com renegociações do passado e que precisam plantar a próxima safra, porque nós podemos ter um insucesso da próxima safra se muita gente ficar fora dela. Então a ideia é essa, resgatar quem tem problemas e pode entrar nessa renegociação e também fazer a próxima safra plantando, pensando em produtividade, colocando semente, adubo, enfim, para continuar produzindo no Brasil. Olha só, o deputado Alceu Moreira, do Rio Grande do Sul, estado bastante afetado pelas questões climáticas, produtores perderam quase tudo lá, também disse sobre essas fontes que vão financiar o projeto. É buscar o recurso dos fundos constitucionais nas áreas onde tem fundo constitucional, buscar recurso do pré-sal para a região sul que não tem fundo constitucional, e aí no Senado a Tereza Cristina colocou todos os fundos que tem a administração do governo federal. Então tu pode usar fontes de recurso onde ela estiver disponível e a legislação permitir, sem nenhum problema, de acordo com a regulamentação de cada fundo. Isto vai dar um recurso como ferramentas múltiplas para o governo para compor um fundo que seja capaz de resolver grande parte dos problemas que nós temos com o agro. Olha, vocês veem aí o desespero, né? A angústia dos representantes do setor com o Plano Safra chegando, então a gente vai acompanhar ao longo do dia essas tratativas aqui em Brasília. Hoje é terça-feira, vamos ver se eles conseguem ainda votar isso essa semana. Tudo agora é à distância, não precisa mais estar presencial, e a gente leva as informações para os nossos canais que acompanham aí esse drama do produtor rural. Eu volto com vocês aí em São Paulo. É isso, Valtênio, obrigada pelas informações. Qualquer novidade também, só acionar aqui que a prioridade é essa, né? Seguimos. Bom dia de trabalho, Valtênio. Seguimos por aqui. Olha, o cafezinho, que faz parte da rotina de milhões de brasileiros, está pesando menos no bolso. A expectativa de uma safra recorde tem feito com que o preço do produto apresente queda nos mercados e também no campo. A reportagem é de Laís Araújo, da Band Paulista de Presidente Prudente. Vamos ver. Seja no café da manhã, após o almoço ou durante o trabalho, o café faz parte da rotina dos brasileiros. Não pode faltar um café, né? Um café, para nós, é a tradição brasileira. Direto a gente toma café em casa, então toda hora de sempre. E agora, consumir a bebida ficou ainda mais saboroso. Isso porque após uma alta,
o preço do café vem registrando queda. Segundo o Índice de Preços dos Supermercados, calculado pela APAS em parceria com a FIPE, o café ficou até 4,41% mais barato em abril. A queda acompanha uma tendência que começou ainda no segundo semestre do ano passado e já representa um alívio para o orçamento das famílias. Percebeu que o café ficou mais barato? Tá, diminuiu bastante o preço que tava, né? Agora dá para levar mais para casa? Dá, agora dá. O café é a segunda bebida mais consumida pelos brasileiros, ficando atrás apenas da água. E a explicação para essa redução nos preços é simples. Os produtores esperam uma colheita muito maior neste ano. E com mais café no mercado, os preços tendem a recuar. Ah, mas vai voltar ao preço anterior? Isso a gente não pode afirmar. Por quê? O preço do café, ele não é somente o preço do grão. Para você ter o preço lá da lavoura, até chegar na mesa do consumidor, passa por diversas etapas. A estimativa para a safra de 2026 é de cerca de 66 milhões de sacas, reforçando a posição do país como o maior produtor e exportador mundial de café. Com a oferta aumentando, o mercado começa a se ajustar. No campo, a saca de 60 quilos do café arábica está cotada em pouco mais de R$ 1.500. No pico histórico registrado em fevereiro do ano passado, a saca chegou a quase R$ 2.800. Hoje, o valor está cerca de 44% menor. A tendência é ainda uma queda pequena e depois uma estabilização desse preço. Só que nós temos o seguinte, fatores climáticos. Se vier uma geada muito temporal, tudo isso afeta, né, no período de floração, no período de colheita, tudo isso acaba afetando. E não é só no Brasil, nos outros países que produzem também, né, que produzem fortemente o café, o que acontecer lá também acaba refletindo aqui. A gente viu aí na reportagem, né, que o preço do café caiu nos mercados depois que o Brasil registrou uma super safra no campo. Mas o setor exportador acende um alerta com o risco do café solúvel brasileiro ser taxado em 25% pelos Estados Unidos a partir de meados do mês que vem. E para falar sobre esse cenário, então, a gente recebe aqui o diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, Agnaldo Silva Lima. Bom dia, diretor, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, Carol, bom dia, Sebastião. Primeiro, começamos com esse fator da baixa do preço do café por conta do aumento da produção lá no campo. Na indústria, qual é a situação? Há essa tendência de continuar o preço baixo para o consumidor? Na verdade, isso é um fator natural, né? Toda vez que o preço do café ele reduz nessa época, exatamente por conta da safra que está sendo colhida. E como é uma grande safra, sempre existe essa sazonalidade de preços mais baixos. Isso já vem ocorrendo já desde o ano passado, porque, como foi mostrado aqui na reportagem, em fevereiro bateu um recorde, né, de R$ 2.700 uma saca de café, por consequências de secas, né, e períodos climáticos complicados em países produtores, principalmente Vietnã, no Brasil mesmo, e com a expectativa de safra do ano passado não tão grande, os preços se mantiveram altos. A partir do momento em que você tem uma sinalização de lavouras bem nutridas, o produtor capitalizado para poder cuidar bem da lavoura porque os preços estavam altos, em função de clima extremamente favorável que já prevê uma grande safra, os preços é natural que são reduzidos, e quando começa o período de maio, junho até setembro, quando é o pico da safra, é evidente que os preços se reduzam e depois eles vão se estabilizando e, de acordo com as questões climáticas, ele vai oscilando de uma forma que café realmente ele oscila muito. O Agnaldo, e de maneira resumida aqui, de que forma, né, essa nova taxa aí cobrada pelos Estados Unidos pode afetar a competitividade e a produção do café solúvel brasileiro no exterior? Bom, ainda não está sendo cobrada, né? Aí nós temos aí mecanismos e ambientes para poder defender isso. Dia 22
nós temos uma etapa a ser vencida depois no dia 1º, depois no dia 6 do mês que vem, de defesas de produtos brasileiros, para que não venha correr essa tarifação de 25% e mais 12,5%, né, que está sendo previsto. A gente acredita que, com isso, com as negociações brasileiras, nós vamos tentar derrubar essa taxa, porque o café solúvel é essencial para o mercado americano. Muito bem, muito obrigado, Aguinaldo Lima, da ABICS, a associação que representa a indústria de cafés solúveis. Obrigado pela sua participação. Obrigada. Agora 8h15, a gente faz um rápido intervalo. Para algumas praças terminamos por aqui, para outras voltamos daqui a pouquinho. Até já. Já estamos de volta com a Agroband, a sua janela para o mundo do campo, ao vivo. Veja agora um resumo das principais notícias do agro no país com a equipe de jornalismo da Band. É hora do nosso Giro Brasil. A Federação da Agricultura de Goiás realiza, até o dia 22 de junho, a segunda etapa da Expedição Safra Goiás. A finalidade é avaliar as lavouras de milho, segunda safra, sorgo e girassol no estado. A iniciativa do Sistema FAEG-Senar vai percorrer 19 municípios e mais de 2.000 quilômetros para levantar dados de produtividade, custos e rentabilidade. O monitoramento ganha importância após atrasos no plantio do milho e preocupações com a falta de chuva em algumas regiões. O balanço final dessa expedição deve ser apresentado na próxima segunda-feira em Goiânia. A pesca da tainha por arrasto de praia em Santa Catarina teve a cota ampliada em 430 toneladas. A decisão foi tomada após a suspensão da atividade e pressão de pescadores catarinenses. Segundo o Ministério da Pesca, a medida busca compensar regiões que tiveram baixa captura da espécie nessa temporada. A cota extra foi dividida entre os municípios dos litorais Centro-Norte e Centro-Sul do estado. Ir à feira ou ao mercado está mais caro neste mês. Alguns dos principais alimentos consumidos pelos brasileiros registraram alta em junho. E na CEAGESP, o maior centro de abastecimento do país, esse movimento é acompanhado de perto por produtores, comerciantes e compradores. Quem faz compras já percebeu a diferença no bolso. Produtos básicos da alimentação subiram de preço e têm exigido mais pesquisa dos consumidores. Fui no mercado, fui no hortifruti, fui na feira e tá tudo muito caro. A mercadoria passou, por exemplo, a cebola R$ 4, R$ 5 o quilo na loja, a dona Maria reclama. E a batata tá R$ 10, R$ 12 na loja, no supermercado. Aí a turma reclama. Os maiores aumentos foram registrados na batata, que subiu 34%, o tomate teve alta de 23,5% e a cebola ficou 16,5% mais cara. Nos últimos tempos, né, conforme chuvas, o clima que a gente está passando agora, fica um pouco mais complicado, né, para a gente carregar em roça. Por conta que maduração, não tem muita chuva, às vezes dá muita perca em roças. E aí, fica uma coisa muito pouca. E aí naquela falta, aí os preços subiu. E é aqui na CEAGESP que essas mudanças começam a ser percebidas. Como o entreposto recebe produtos de diversas regiões do país, oscilações no preço e na oferta costumam aparecer primeiro por aqui, antes mesmo de chegar às feiras e aos supermercados. Legumes, verduras e frutas tiveram aumento nesse início de junho. A laranja teve queda de 3%. Como choveu muito, né, nas últimas semanas, o que acontece? Isso acaba estragando um pouco a produção, tanto da batata como do tomate. Já a laranja, você estava com estoques muito altos e um preço muito alto. Então isso pressionou os preços para baixo, por isso que a laranja caiu. A expectativa agora é acompanhar o comportamento da oferta nas próximas semanas. Enquanto isso, o consumidor segue fazendo contas para tentar driblar a alta nos preços. Muito bem, vamos ver agora a previsão do tempo aqui no Agroband.
E a terça-feira começa com um frio mais intenso em parte do centro-sul do Brasil. Em muitas áreas do sul de São Paulo e também do centro-oeste, os termômetros podem marcar menos de 10 graus nas primeiras horas do dia de hoje, viu? A frente fria que provocou mudanças no tempo nos últimos dias já está se afastando para o oceano, mas ainda leva umidade para o litoral do sudeste. Por isso, ainda tem previsão de chuva no Rio de Janeiro, Espírito Santo e no leste de Minas Gerais. Já no sul do país e em boa parte do centro-oeste, também ali na maior parte de São Paulo, o tempo fica mais firme. Apenas o norte paulista pode registrar algumas pancadas isoladas. No Nordeste, a chuva diminui na maioria dos estados, ficando mais concentrada em áreas do litoral. E na região norte, o tempo segue abafado e instável, com pancadas mais frequentes entre Amazonas, Roraima e o oeste do Pará, com risco de chuva forte em alguns momentos nessas regiões. Agora a gente dá uma olhadinha aqui nas máximas previstas para esta terça-feira. Teresina chegando a 36 graus, Rio de Janeiro podendo chegar a 24 graus. Isso para o Rio é frio, viu, gente? Natal, 30 graus e Belém a máxima prevista de 29 graus, Sebastião. Bem, a confirmação de mais um El Niño gera temor sobre a capacidade dos municípios em reagir aos possíveis impactos do clima. Na última vez que o fenômeno foi registrado, há 2 anos, temporais provocaram destruição, mortes e deixaram milhares de desabrigados no Rio Grande do Sul. Tempo fechado e muita chuva. Dias assim serão comuns no sul do país nos próximos meses. Para o norte, o oposto. Seca, estiagem, são os efeitos da chegada de mais um El Niño. O fenômeno de aquecimento do Oceano Pacífico provoca mudanças em quase todo o planeta. Consequentemente, espera-se que os impactos, a depender de onde essas chuvas se manifestam, também aumentam. O cenário preocupa para possíveis desastres climáticos. Mas será que o Brasil está preparado? Pesquisas recentes mostram que não. 2 a cada 3 cidades brasileiras possuem baixa ou baixíssima capacidade de se adaptar a eventos extremos causados pelo excesso de chuva. São mais de 3.600 municípios com dificuldades para enfrentar inundações, enxurradas e alagamentos. Para esse professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o resultado não surpreende. Cada uma das bacias do Brasil deveria ter um planejamento e ações específicas para trabalhar com situações de desastres, que vão envolver desde a questão de inundações, questão de estiagens, desastres químicos também que podem acontecer, e nós não temos essa preparação no Brasil. Infelizmente, não faz parte da nossa cultura. Durante o último El Niño, que atingiu o Rio Grande do Sul em 2024, as chuvas deixaram 185 mortos e obrigaram mais de 580 mil pessoas a saírem de casa. O Estado tem realizado obras para reconstruir sistemas de proteção destruídos e também investe em novas redes de monitoramento de desastres. Ainda assim, há obras não finalizadas, como no bairro do Sarandi, em Porto Alegre, que ficou submerso na época do desastre. Enquanto isso, o medo acompanha os moradores. Nós precisamos dessa obra concluída para dormir tranquilo à noite e não ficar pensando, eu tenho que ir embora porque vai encher o bairro de novo. Agora vamos para a participação de você aí, né? Você de casa, do nosso WhatsApp. A Maria Cristina, lá do Rio de Janeiro, mandou um WhatsApp para a nossa equipe com uma pergunta. Vamos ver qual que é a dúvida dela. O meu abacateiro tem uns 3 ou 4 anos, não tenho muita lembrança, mas ele não dá fruto. Ele está num vaso grande, e ele não dá fruto. Por quê? Então, Maria Cristina, para responder a sua dúvida, nós procuramos um especialista. E é a Maíra Andrade, da empresa de assistência técnica e extensão rural, lá do Distrito Federal, a Emater, que responde para a gente. Vamos ver. Dona Maria Cristina, o ideal é que a senhora transplante o seu abacateiro para um local maior, pois essa frutífera ela apresenta um grande porte. Então, é necessário que ela seja plantada num local onde as raízes possam crescer adequadamente. Outra coisa é que o abacate, o órgão feminino da flor do abacate, amadurece antes do órgão masculino. Então, num pomar, a gente precisa de plantas do tipo A e plantas do tipo B para que ocorra uma polinização cruzada e assim sejam produzidos frutos.
Olha aí, recado dado, viu? E a Maíra Andrade, em parceria com outro especialista, publicou pela Emater um e-book que mostram aí as informações básicas sobre o cultivo do abacate. Maria, você consegue acessar pela biblioteca da Emater DF no endereço que está aí na nossa tela, olha só, emater.df.gov.br. E você também pode participar do nosso Agroband mandando seu vídeo, sua dúvida, sua curiosidade aí na sua região, 613771-6161. Esse é o nosso WhatsApp e a gente conta com a sua participação por aqui. Vamos embora então, vamos fazer uma ótima terça-feira. Até mais. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tenha um bom dia.